A disciplina em sala de aula é um problema de grande importância a ser debatida por educadores, especialistas e sociedade, pois se constitui em um grande desafio pedagógico da atualidade. E esse problema vem afetando o rendimento escolar dos alunos, trazendo desmotivação aos professores. A falta de disciplina não é um fato isolado, mas advém de muitos fatores relacionados aos meios em que as crianças vivem. E apesar do professor e da escola já terem a ciência desse problema, essa questão é de difícil resolução e depende de um trabalho interdisciplinar amparado pela participação de toda a comunidade escolar. Na maioria das vezes, por falta de orientação sobre como agir diante da indisciplina em sala de aula, cada professor atua de forma que mais lhe convém, utilizando-se apenas de sua experiência e bom senso. A doutora Heloísa Candal Rocha, pesquisadora da área da educação infantil com larga experiência na formação docente, entende que indisciplina é a falta de disciplina, que significa regime de ordem imposta ou livremente consentida, a ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização. Diante da posição da doutora Heloísa Candal Rocha, percebe-se que a indisciplina é algo que pode desencadear a desordem no ambiente escolar, afetando assim o regulamento da escola e, por consequência, o processo de ensino-aprendizagem. Pesquisa realizada pela Nova Escola e Ibope em 2007, com 500 professores de todo o país, revelou que 69% deles apontavam a indisciplina e a falta de atenção entre os principais problemas da sala de aula. Deve-se lembrar da importância da família na educação e na indisciplina da criança, impondo limites e conscientizando sobre os valores a serem respeitados dentro de uma sociedade, já que a família constitui o primeiro círculo de convívio da criança e ela é quem primeiro impõe as regras e os primeiros aprendizados. O psicólogo Júlio Gropa Aquino, mestre e doutor em psicologia escolar pela USP, diz que é impossível negar a importância e o impacto que a educação familiar tem sobre o indivíduo. Já para o professor Dr. Yves Delataille, a criança desde cedo aprende que há limites a serem respeitados. Aos poucos, ela acaba entendendo que as regras são feitas para que todas as partes sejam beneficiadas. Piaget, em seu livro O Juízo Moral na Criança, escreve sobre o processo de desenvolvimento da moral na criança, os processos desde o seu nascimento até a fase de conhecimento e prática das regras estipuladas pelo meio em que ela vive. Na obra de Piaget, ele defende que a criança nasce sem qualquer conhecimento do que é certo ou errado. A educação moral é fruto dos relacionamentos entre elas e os adultos. Assim, quando se tem essas relações, surge o conhecimento das regras existentes no meio de convivências que as cercam. Essa fase do desenvolvimento infantil se dá até aos seus 2 ou 3 anos e o autor chamou de anomia. O objetivo deste projeto integrador foi conhecer mais sobre o tema proposto, como também as causas e quais as possíveis soluções. O projeto nasceu da importância do tema no meio escolar e das dificuldades dos educadores em saber lidar
com determinadas questões, pois a indisciplina não afeta apenas um aluno, mas traz consequência para toda a turma, como também no rendimento escolar dos alunos. Diante dessas questões, podemos então buscar respostas ao problema na educação infantil e quais os possíveis recursos que podem ser empregados para a resolução desse problema e como a família está envolvida nesse processo. Após analisar os conteúdos referentes ao tema, o grupo decidiu implantar como prática pedagógica uma atividade a ser trabalhada com as crianças em sala de aula, que as façam refletir sobre o comportamento delas e trabalhar esse tema com elas. Como se desenvolveria essa atividade? Contaríamos uma história de um patinho que não respeitava regras. Utilizaríamos fantoches de palitos feitos com EVA, origami ou sacos de papel ou material reciclável com os personagens da história. Para a atividade, as crianças poderão fazer estes patinhos e contar a história usando não apenas a situação ilustrada nessa história, mas o professor pode propor as situações do dia a dia, com os pais, professores, avós, abordando as regras que elas precisam cumprir, questionando quanto as decisões a serem tomadas em cada situação e as consequências para cada decisão, como foi na história. Como vimos durante o estudo acerca da indisciplina, esse trabalho precisa ser feito ao longo do ano escolar. O professor, a coordenação pedagógica e a família precisam estar envolvidas na resolução desse problema. O professor precisa buscar dentro da sala de aula o conhecimento da sua turma e inovar as propostas pedagógicas. Existem algumas formas que podem ser trabalhadas pelo professor para que a criança venha a desenvolver a disciplina, mas será sempre um desafio para o educador lidar com situações como as apresentadas aqui, entre tantas outras que surgirão ao longo da vida docente. Por fim, queremos agradecer à orientadora e tutora professora Mara Ângela Barbosa pelas orientações, pelo acompanhamento durante todas as etapas para a realização desse projeto integrador.